entrando de novo para continuar a entrevista com Milton Kennedy. Vamos atrás de Milton agora. Estamos com problema de internet. Peço desculpas a todos vocês. Vamos lá. E tomara que tudo se resolva agora. Olá. Milton. Oi. O que eu fiz? Eu saí porque talvez fosse a minha internet também, né? E você estava me escutando, mas e agora? Não, agora tá tudo bem, tô te vendo sim. Tô te vendo, tô te ouvindo bem. Eu peço desculpas às pessoas que estavam aqui, tomara que elas voltem, né, Milton? Sim, Milton, sim, sim, tomara que elas voltem. Aham. estão entrando, ainda bem. Muito obrigado, viu? Para vocês que estão assistindo aí, desculpem aí essa questão da internet, mas eu tenho certeza que vocês entendem. Milton? Milton? Aqui. Ok. Então, eu estava falando para você, boa tarde, para brincando com o Rafa, boa tarde. Milton, eu estava falando com você que é muito estranho esse tipo de preconceito vindo de alguém que mora num país e gerou uma bailarina maravilhosa como Marcia Day, que nós sabemos que nunca teve aquele físico apropriado ao balé clássico, e se tornou uma das maiores artistas que o mundo da dança conheceu, não é? Então, eu acho que a nós, professores, cabe muito o caminho do estudo, da pesquisa, constantemente, para evitarmos até esses erros que são tolos, né? Eu acho, mas, Wanderson, eu vou até mais a fundo, assim, né? Porque você falou da Marcia Aidê, né? Ela dançando, né? Eu não tenho esse conhecimento do físico dela, mas eu acho que a gente tem que olhar para essa estrutura que nós estamos vivendo, né? Onde o balé clássico veio da Europa, né? De uma comunidade branca, né? Onde se estipulou padrões e onde todas as pessoas racializadas estão fora desse padrão. Automaticamente há uma exclusão, independente de físico, porque tem várias bailarinas negras que têm um físico maravilhoso, né? Dentro desse padrão, né? Mas também não tem oportunidade, né? E aí, esses meus desconfortos começram a aumentar, né? Foram aumentando. Até teve um ponto, né? Que depois que eu comecei a dar aula, me tornei professor no Balé da cidade de São Paulo, fui convidado para dar aula numa instituição, né? E conversei com a pessoa pelo telefone. A gente não, ela não sabia quem eu era. Daí eu cheguei lá nessa instituição que foi no interior de São Paulo, cheguei cedo, né? Essa pessoa foi abrir a sala, eu cheguei perto dela, ela nem perguntou quem eu era, nem perguntou meu nome, ela só falou assim: é o senhor que veio aqui limpar o estabelecimento para receber o professor que vai dar aula? Sabe? Então são coisas que no período que nós estamos vivendo é inadmissível isso, porque assim, está no subconsciente de todas e todos que as pessoas racializadas não servem para dançar. Né? Então, não importa nada, sabe, tem uma falta de respeito. Então, eu acho que essa ação, a Eudeli Balé Escola de Formação, preferencialmente para as pessoas negras, é fundamental, porque todas as escolas, né, acho que ao redor do mundo e aqui no Brasil, elas já são preferencialmente para pessoas brancas, né, porque quando eu comecei a dar aula, eu ia dar curso, eu sou convidado para dar curso, sou convidado para dar curso em Joinville, fui 4 vezes convidado para dar curso em Joinville, a minha sala lotada com 50 alunos, eu, negro, e uma aluna negra. Então é isso que acontece em todas as escolas, né? Tem, sei lá, 50 alunos, 30 alunos tal, e tem uma pessoa negra e provavelmente essa pessoa negra ela é bolsista. Não é porque ela não tem condições de pagar, ela não tem condições de pagar, mas essa estrutura racializada fez com que nós não tivemos emancipação, né? A gente não teve condição, ascensão financeira, econômica, cultural, e chegamos onde chegamos, entendeu? E ainda eu falo mais ainda, Wanderson, para as crianças, porque assim, eu com 19 anos tive vários desconfortos, eu fico pensando que ainda hoje em dia eu tenho vários relatos de crianças que chegam para fazer aula de balé, alguns professores chegam e falam do cabelo, que ela não serve para dança por causa do cabelo,
que ela não pode dançar na frente por causa da cor da pele, né? É por isso que eu acho que olhar para a visão da maneira como eu estou falando, que eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa chega e fala até, nossa, eu não pensei, eu não falei, não foi bem assim que eu quis falar, mas eu vejo que por trás há uma crueldade, né? E uma normalidade das coisas que não pode mais acontecer. Por isso que essa estrutura aí do balé é importante, porque a minha intenção é proteger, né, essas crianças dessas agressões que acontecem. Acontecem mesmo, assim, tenho relatos de famílias, tenho relatos de mães, né, que chegam na recepção para perguntar quanto é que é a mensalidade, a recepcionista meio que trata ela mal, né, porque acha que nós não temos direitos de estar nesses lugares. Então, é uma coisa assim, né? Porque agora que eu tive essa oportunidade de estar próximo, mais próximo de pessoas negras, eu escuto cada coisa assim, né? Mães da minha idade que queriam, tentaram fazer balé quando era criança, não conseguiram. Então, eu acho que é um momento para pensar assim, para onde nós queremos, o que nós queremos, para onde nós queremos ir, né? Porque eu acho que essa estrutura a gente precisa descolonizar, que é muito importante olhar para a dança e ver assim, puxa, dança, oferecer danças tem que ser para todos, independente de físico, de raça, sabe, de religião, é muito importante essa visão. E vem muito das instituições, né? Porque a gente não pode fazer essa manutenção, não pode continuar com essa manutenção. Milton, eu queria que você falasse com clareza o nome da sua escola. Eu não me atrevo a falar Não porque eu não estou quero falar ouvindo o de nome errado. novo, Wanderson. E agora? Melhorou? Não Eu melhorou. não sei se é o meu celular, porque Milton, se eu tivesse te ouvindo e você tivesse me ouvindo, a gente poderia continuar, né? eu te escuto. Eu escuto você, mas você não me escuta. Alô, Milton? Espera só um pouquinho, Wanderson. Milton? Milton já saiu. Vamos aqui de novo. Então, nós estamos aqui conversando com Milton Kennedy, estamos tendo problemas com a internet. Ah, você mudou de lugar, Milton. Eu mudei de lugar, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver se vai dar Milton, certo. sim, Diga, vai dar certo, já está dando. Milton, já está então, dando. isso. Aí eu queria, então, que você falasse, por favor, o nome da sua escola com clareza. Eu estava dizendo que eu não me atrevo a falar, porque eu não quero falar errado. E você fale. Então, o nome da escola é Ayodele Balé, Escola de Formação em Danças, preferencialmente para as pessoas negras e as não negras de baixa renda. É legal a gente falar desse nome porque, assim, o primeiro nome que veio na minha cabeça veio semear sonhos, né? Porque a minha intenção é também semear sonhos de crianças e adolescentes para que elas possam se tornar profissionais. Mas esse nome, semear, ele nunca me soou muito bem assim, no meu sentimento, eu tinha mudanças, vontade de querer mudar. E uma mãe, né, que se matriculou na escola, que ela tem muito conhecimento da língua iorubá, né, eu comentando com ela, ela falou assim, Milton, mas por que então você não coloca Ayodele? Eu falei assim, nossa, eu gostei desse nome. Daí ela falou o significado dessa palavra, né, que significa alegria voltou a casa. Sabe, é tudo aquilo que eu estava pensando, assim, porque eu acho que Ayodele realmente é isso, é um ambiente alegre, né, e feliz. Então, sabe, deu tudo certo e eu achei muito interessante esse nome, daí por isso que se chamou, passou a se chamar Ayodele Balé. Tá? Milton, Luísa Janaína, ela é sua aluna, professora? Puxa vida,
Eu não lembro, né? Eu sou tão ruim de nome, Wanderson, porque eu peço isso. E tivemos outra parada. Ela fez uma solicitação para entrar aqui. Milton, Oi. e aí, quando que você fundou a sua escola? Então, ela começou em 2019, né? Porque. Mas antes, Wanderson, eu quero voltar um pouco mais atrás, que eu acho importante, assim, porque as coisas não acontecem da noite para o Tati? dia, né? Não. Os meus desconfortos, eu comecei a entender do racismo estrutural, dessa questão de preconceito, discriminação, né? Depois dos meus 23, 24, porque eu não tive essa educação, meus pais não me informaram dessa questão que eu tinha, que sabe, que a gente tem que estar preparado e tal. E aí depois que eu comecei a tomar consciência, eu casei, né? Aí eu tive filhos, né? Eu tenho três filhos, o Matheus, né, de Ah, 24, eu tenho a Milena, de 21, e tenho a Clara, de 11 anos agora. E aí, olha, quando o Mateus nasceu, daí eu comecei a pensar assim, puxa vida, meu filho vai passar a mesma, sabe, vai ter os mesmos desconfortos que eu tive, mas não só pelos meus filhos, mas tem, sabe, todas as pessoas racializadas, elas sofrem diariamente preconceitos. Daí eu pensei, eu como pessoa, ser humano que vivo aqui assim, eu comecei a pensar lá atrás, com 32 anos, que eu tinha que fazer alguma coisa por mim primeiro, né? Que eu tinha que fazer alguma coisa que é um desconforto muito grande. E aí eu comecei a dar aula e comecei a perceber, puxa vida, no balé da cidade onde eu dançava, eu sempre fui um dos únicos negros. Eu ia assistir espetáculo de dança, não tinha negros. Espetáculo de balé clássico ainda, menos ainda. Quando eu me tornei professor, professor, que eu comecei a perceber que para eu poder transformar alguma coisa, eu tinha que ir na formação na criança. Né? Porque é um dado importante, Wanderson, eu não comecei dando aula para criança, porque normalmente a gente começa dando aula para criança tal. Eu comecei, quando eu me aposentei, eu comecei a dar aula direto para profissional. Né? E aí também tem essa questão que aqui no Brasil a gente não tem uma escola, né, ou uma faculdade que ensina você a dar aula de balé em todas as suas fases. Né? O que a não. gente faz? O que nós fazemos? A gente vai conversando com os outros professores, com os outros mestres. Então, quando vem professor convidado, eu ia, pedia. Fui várias vezes na São Paulo para ver os professores convidados, sentava, anotava, conversava. E eu comecei de lá do profissional. Daí eu falei assim, puxa, aqui eu não vou conseguir transformar. E aí, né, eu acho por isso que eu gosto dessa questão do destino, o destino é sábio. Aí eu recebi um convite para dar aula na escola, né, de dança, né, daqui de São Paulo. Sim. Aí eu percebi assim, puxa, uma oportunidade de eu começar a entender o que acontece na formação. Aí quando eu cheguei na escola, né, há um tempo atrás, agora já mudou bastante, porque hoje em dia a nova direção tem essa visão, né, que a gente não pode separar, né, segregar por físico, então já está bem diversificado, tem várias crianças negras lá, mas eu comecei a Não. perceber que no nono ano não tinha pessoas, crianças negras, né, adolescentes. Aí eu fui olhando e comecei a perceber que na formação do primeiro ao quarto ano tem mais crianças negras e elas iam desistindo ao longo dos anos, né, por E várias por quê? questões, por questões que o pai ou a mãe falam assim, não, agora nós vamos trabalhar, e uma coisa muito importante, Wanderson, porque fica no subconsciente da criança, porque com 7 anos ela quer ser bailarina, ela não tem essa noção do racismo, da discriminação. Ah, Ela começa a perceber com 12 anos, que ela começa a ver revista só dança, que só tem pessoas brancas. Ela vai ver um espetáculo de dança, só tem pessoas brancas. Daí ela começa a introjetar lá no subconsciente. Puxa, por mais que eu queira, vai ser muito difícil me tornar profissional. A Ingrid Silva é uma que conseguiu, né? Mas, sim. assim, ainda é muito pouco por todas essas questões que eu pautei para vocês, que para você que impede com que nós, negros e negras, chegamos lá, entendeu? E aí que eu comecei a perceber assim, puxa, eu tenho que estruturar uma escola onde eu consiga
desde a formação, né, pegar a criança com 7 anos e dar condições para ela. Foi aí que eu comecei a falar assim, não, eu tenho condições, sabe? Eu estudei, fiz aula de balé a minha vida inteira, e, sabe? Uhum. Eu estudei com vários professores, eu estou trabalhando na escola de dança, então eu dei aula para o nono, dei aula para o oitavo, e hoje em dia eu dou aula, sabe, do primeiro até o nono ano. Aí chegou o momento em 2019, sabe, no começo de 2019, que eu falei assim, puxa, eu acho que eu tenho condições, porque tem uma coisa assim que falta coragem, né, assim, porque coragem, né, e o entendimento, sabe, um desprendimento de dentro para fora. Então, 2019, eu falei assim, puxa, eu acho que agora é o momento, né, de eu começar a estruturar essa escola. Mas aí, Wanderson, bom, daí 2009, 2019, eu coloquei um flyerzinho assim no Facebook, assim, que eu gostaria de conversar com as mães, né, com as famílias negras, porque eu estava com intenção de dar aula de balé clássico para as filhas e filhos, né. Aí eu sentei numa roda de conversa, né, porque eu acredito, Wanderson, que essa ação não vem só de uma pessoa, não vem só da minha vontade de querer dar aula. Precisa muito da ajuda dos familiares, né? E Sim, aí eu é uma conversei ação com as mães, eu falei coletiva. assim, ó, isso é uma ação coletiva. Eu só entendi aquilo que você falou na boca, que eu não estou te ouvindo mais, tá? É Que uma pena. ação coletiva mesmo. É uma Aham. ação coletiva, né? Daí em 2019 eu conversei com essas famílias, daí eu falei assim, puxa, então vocês querem? Né? Porque assim, a criança quer, fica difícil essa ponte, né? Aí como todas eles se manifestaram querendo, tudo, daí eu em 2020, né, com uma parceria com o Casula aqui, de um espaço de um amigo meu, Sandro Borelli, né, e um outro espaço na Vila Mariana, a gente começou, né? Esse é um projeto, né? Porque era uma coisa pequena mesmo. Daí eu comecei à tarde, né? Dando aula para as crianças e minha grande parceira Emília dando aula no período da manhã, num outro lugar. Foi assim que começou. Começou em 2019 essa ação. Uhum. Eu vou sair, Wanderson, e vou voltar de Você novo não para ver se, não está me se eu consigo escutando. ouvir, né, a sua pergunta, só um pouquinho. Tá ok. Ok. Então, se vocês estiverem me escutando, mais uma vez eu peço desculpas, porque nós estamos com um problema de internet. Vou convidar Milton Kennedy para vir aqui continuar falando conosco. Lucas, tudo bem, Lucas? Não sei se você me escuta. Espero que sim. Milton já está convidado. Milton, você me escuta? Marta, muito obrigado por ter entrado. Ô, Luzia, muito obrigado por responder, viu? Olha, muito obrigado. Estamos com problema de internet, né? Somos reféns dela. Então, vamos aguardar. Acho que Milton realmente está com problema de internet. O convite foi enviado de novo ao Milton Kennedy. Então, nós estamos falando sobre uma escola voltada para pessoas negras e pessoas de baixa renda, porque são pessoas claramente discriminadas, não é? E o Milton, como passou por questões assim, ampliou o seu olhar e conseguiu, então, abrir espaço para que as pessoas mais jovens tenham um mínimo de preconceito em suas vidas. O ideal é que não tivessem nenhum, né? Bem, eu estou achando que Milton realmente está com problemas aí. A Luzia é aluna de Milton. Ah, Luzia.
Maravilha, maravilha. É, Luzia, e há quanto tempo você estuda com Milton? Você tem uma filha de 1,83 m, deve ser linda, hein? 15 anos. Olha, cadê Milton? Convidei Milton mais uma vez. Ah, Luzia, você não é aluna do Milton nesta escola. Entendi. Será que Milton vai entrar? Milton, se você estiver me escutando, eu já mandei o convite para você algumas vezes. Se você pudesse pedir para entrar, talvez seja o ideal, Milton. Bem, vamos fazer um pequeno resumo aqui. Milton Kennedy foi bailarino do Balé da Cidade de São Paulo, também bailarino da companhia de Débora Coker. Percebeu ao longo da sua trajetória como as pessoas negras sofrem preconceito unicamente porque são negras, né, são impedidas de dançar. Ele já contou para todos nós aqui, que ele, ao ingressar no Balé da Cidade de São Paulo, começou a observar esse universo da dança mais de perto, indo a espetáculos, percebendo as companhias e vendo que eram pouquíssimos os bailarinos negros. Então, o Milton, depois de se aposentar, ele começou a voltar o seu olhar, aí já como professor, não como bailarino, para esse espaço, um espaço dentro do universo da dança voltado para as pessoas negras, que todas elas tenham as mesmas condições, não é? Que as pessoas brancas de outras raças, enfim. Acho que Milton agora... Vamos ver se Milton entra. Olá. Milton, voltou? Oi, Wanderson. Voltei, vamos lá. Vamos lá, Milton. Eu estava fazendo um pequeno resumo aqui para as pessoas e vamos continuar falando da sua escola. Ah, a Luzia, que tinha pedido para participar, é sua aluna. Tem uma filha de 15 anos, 1,83 m. Né? Sim, sim, sim. Então, Milton, O aí que que você... Oi. Você estava falando que você tem 3 filhos, e aí quando nasceu o seu primeiro filho, veio uma preocupação sua sobre seu filho enfrentar esses obstáculos que você enfrentou, não é? Isso, porque a gente fica, né, pensando em possibilidades de minimizar os sofrimentos dos nossos, né? Porque assim, hoje em dia eu tenho estrutura, hoje em dia se eu vejo, se eu sofro algum preconceito, alguma discriminação, até racismo, eu sei me defender, né? Uhum. Mas assim, puxa, uma criança fica difícil, então ela precisa ter um acolhimento, né? E aí eu fiquei pensando assim, dentro das minhas possibilidades, o que é que eu posso fazer para contribuir, para, sabe, para transformar esse mundo que a gente vive, né? Porque eu fico pensando assim, só da gente pensar nessa pandemia que a gente está vivendo aqui, assim, dá para perceber realmente a desigualdade, né? Porque quase 500 mil pessoas mortas aqui no Brasil, dá para perceber mesmo. Se fosse um mundo mais igualitário, todo mundo já teria acesso às vacinas, né? E toda a população mundial, ou, sabe, já seriam vacinados, já acabaria com isso. Então, eu acredito que tem, sabe, tem pessoas que se beneficiam disso, e eu acho que a minha obrigação, porque eu não vou conseguir mudar o outro, o que eu posso fazer é criar uma estrutura onde eu possa dar suporte para as crianças e adolescentes que queiram se tornar profissional, porque eu acho que a gente tem condições, né? Então Sim. foi esse meu movimento. E aí, em 2020, nós fizemos, né, essa parceria com 2 instituições, daí nós ficamos trabalhando período de manhã e período da tarde.
e foi muito legal, assim, porque aí dá para a gente ver a potência, né, dos corpos, né? Então aí nós conseguimos montar um espetáculo no final do ano que nós dançamos no Teatro Leopoldo Frois, foi maravilhoso, com 40 crianças, né? E aí quando chegou em 2020, 2020, a pandemia, né? Isso foi 2019, toda essa Pandemia. ação que a gente começou, terminou com o espetáculo Leopoldo Frois. Aí, em 2020, eu falei assim, puxa, agora eu tenho que estruturar realmente uma escola, porque estavam separados. Daí eu fiz uma parceria com o Estúdio Olympic Shape, né, na Ah, Zona Norte, onde eu juntei os dois locais que a gente estava trabalhando, né, num local só. E foi muito sim. legal, assim, porque nós começamos, né, em 2020, em fevereiro, com 40 crianças. Logo quando começou a pandemia, que eu tive que parar no dia 13 de março, a gente estava com 80 crianças matriculadas. Meu Significa que dobrou 100%, entendeu? Porque as pessoas tá tão no subconsciente que quando a pessoa vê que tem uma escola de dança para pessoas negras, elas se matriculam, porque assim, é o sonho da mãe, né, do pai, que a criança fala, não é nem, eu penso assim, que não é nem se tornar bailarina, porque eu acho que dança é uma ferramenta maravilhosa, tem vários benefícios, né? Porque primeiro a gente tem que pensar nos benefícios que a dança promove. E aí, se a Aham, criança tiver vocação, sei lá, com seus 10, 11 anos, se ela quiser, ela se torna profissional. Mas o que eu quero é sim. proporcionar esses benefícios, né? E aí aconteceu a pandemia, eu optei em não voltarmos, porque eu acho que também nessa questão estrutural, as pessoas negras, elas que mais sofrem, porque elas continuam trabalhando, né? Elas continuam pegando transporte público. Daí eu pensei assim, eu não quero ter essa responsabilidade, por mais que a gente tenha protocolos internos dentro das escolas, sabe? Higienização, álcool gel, distanciamento social. Quem me garante que essa mãe que sai lá do pega ônibus, pega trem, vai chegar não vai ser contaminado, entendeu? Aí eu optei o ano passado em não voltarmos mais, nós oferecemos aulas remotas, fizemos Uhum. espetáculo no final do ano, e o ano passado nós fomos indicados para a PCA, né, que é um prêmio muito importante aqui em São Paulo, e nós ganhamos a PCA, né? Nós ganhamos um prêmio, a Eudele Balé Escola, junto com a CIA Jovem, ganhou um prêmio PCA, né? De formação, né? Uma categoria nova de formação, ação e formação. E foi muito legal, assim. E eu pensei também numa outra possibilidade, porque assim, não adianta só a gente ter uma escola de formação se a gente não tem referências, né? Imagina, eu fiquei pensando assim, imagina eu levar as crianças para assistir um espetáculo só de pessoas brancas. E daí também, dentro da escola, eu tenho duas ações que eu acho que é importante. Uma já está acontecendo, que é a CIA Jovem de Dança e Odelê, que é composta atualmente por 10 crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 16 anos, que nós estamos trabalhando remotamente. No final de julho vai ter espetáculo. E o ano que vem, espero que aconteça a companhia profissional, né, composta em 100% de pessoas racializadas. Né? Então, essa companhia vai ser composta de pessoas negras, amarelas e indígenas, que eu acho bem importante para, sabe, para as pessoas perceberem que é possível todo mundo fazer dança. Porque também uma ação que eu quero fazer é gerar emprego e renda. Né? Sim. A internet mais uma vez deu uma parada. Balé. Né? É, Então, essa ação da escola não é só pautada para as crianças. Todos os professores da Eudele Balé também são pessoas negras, porque as pessoas negras, os professores também sofrem para poder entrar nas escolas, que também nós não somos bem aceitos. Então, você percebe, Wanderson, que é toda uma estruturação que precisa ser feita para poder mudar o imaginário das pessoas? sim, sim. Milton, e quantos professores você tem na sua escola atualmente? Não Não estou está te escutando? ouvindo, Wanderson. Está acontecendo alguma coisa, né? Ah, ah, Uhum. não melhorou, né? Bom, mas enfim.
Eu não sei se aqui é internet aqui em casa, porque eu estava com dados móveis, daí eu mudei para o Wi-Fi? Wi-Fi agora de novo, mas eu não sei, Wanderson. Bom, mas eu não vou sair de novo, não vou voltar. Eu não sei se tem a possibilidade de escrever, mas eu vou fazer mais uma tentativa. Eu vou sair, vou entrar para a gente continuar esse bate-papo, tá bom? Só um pouquinho. Também. Muito obrigado. Bom, mais uma vez aí, seria bom desativar. Ok, Ana, a questão é como desativar os comentários que eu não sei fazer. Deixa eu mandar um convite aqui para Milton. E aí, se não for tão difícil aprender, se alguém puder me ensinar como desativar os comentários. Oi, Wanderson, Milton, voltei. está me escutando? Então, Tô escutando. a Ana C. Teixeira, me disse que seria bom desativar os comentários. Mas eu Ok. não sei. Mas eu não sei fazer isso, você sabe? Puxa, Wanderson, eu não sou nada tecnológico, viu? Não, são dois. O Milton, a Luzia, que foi sua aluna, ela pediu mais uma vez para participar dessa conversa. Você se importa se eu convidá-la? De repente é a visão Fica à do vontade. aluno. Fica à Deixa eu... vontade. Tá bem. Cadê? Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Luzia. Deixa eu ver se a Luzia entra. Ah, só não pode você sair, né, Milton? Ah, olha que eu tô com medo. Mas eu não sei se aqui pode 3 pessoas. Pode sim. Pode, Você pode. então? Pode. Fica à É, vontade. tá. Luzia, se você tiver ainda aí e você realmente quiser participar, fique à vontade para fazer um outro pedido que eu vou aceitar agora, tá bem? Milton, e eu Oi. perguntei, sua escola hoje conta com quantos professores e quais as matérias que você leciona, né? Então, eu fiz essa opção da gente não mais oferecer atividades presenciais, né? Então, nós ficamos o ano passado inteiro oferecendo atividades online, daí esse ano online a gente também não está oferecendo, então nós só estamos trabalhando com a CIA Jovem. Mas Ah, quando nós estávamos no presencial, aham, nós tínhamos na grade horária as disciplinas capoeira, ah, jazz, dança de rua, técnica de balé, percussão, canto, preparação corporal, danças brasileiras, né? Porque eu acho que a gente tem que dar, como é uma escola de preparação, né, uma escola de formação em danças, então eu tenho que oferecer diversas danças, onde o balé clássico não é a dança, ou sabe, a primeira dança. O balé clássico é mais uma ferramenta, né? Então eu quis fazer esse repertório porque eu acho que a criança e adolescente ela tem que optar. Se ela quiser ser bailarina clássica, na área dele ela vai poder. Se ela quiser dançar jazz, ela vai poder. Se ela quiser se formar em danças brasileiras, ela vai poder também. Sabe, se ela ah, quiser fazer canto, porque hoje em dia tem vários musicais que precisa de canto, sabe? Ela vai e poder aprender percussão, sabe? Então eu olha, acho que tem que ter. Oi, eu não sei se eu vou falar certo. Amabilenai falou que dava aula de Amabile. Amabile, dava aula de Isso, o canto. nome dela é Amaba. Isso, ela Amabile. que dava aula de canto. Sim, 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 sim. Porque eu acho bem importante, porque eu acho, Wanderson, porque às vezes a gente fica nessa questão técnica que as crianças, busca da técnica. Eu acho que o canto e outras disciplinas também vão destravar você para ajudar na sua dança. Então, eu acho que é bem importante teatro. O ano que vem nós vamos ter teatro. E o ano que vem, quando nós voltarmos no presencial, nós vamos ter danças indígenas também. Porque eu Hum, acho que
que sabe que o povo, os povos originários aqui do Brasil sofreram muito também, vem sofrendo muito, sabe? Uhum. Porque eu acho que essa cultura europeia vai tirando, vai excluindo as outras culturas, e não é possível isso aqui no Brasil, um país de 56% de pessoas negras, né? Sem falar dos amarelos, sem falar dos indígenas, entendeu? E a gente ficar, sabe, com vários preconceitos. Eu acho que a gente tem que abraçar todas as culturas, e o Dele Balé também é isso. Milton, se as pessoas que quiserem saber mais sobre a sua escola, talvez pessoas da própria região, da própria cidade de São Paulo, como é que elas fazem contato com você? Pelo Instagram? Tem algum telefone da Isso. escola? Então, todos os contatos tem lá no Instagram. Nós temos a página do Instagram e do Facebook, Você pode né? Que aí passar? eles podem. É importante isso porque é uma ação afirmativa que ela precisa de visibilidade, porque a minha intenção essa instituição ela não tem fins lucrativos, né? Por mais que ela se tornou uma empresa, ela não tem fins lucrativos. Então, essa visibilidade, que mais pessoas possam ver, né, e acessar essa escola é muito importante, né? Então, lá tem todas as informações. Nós voltamos no presencial o ano que vem, porque é, a, a, a saúde está dizendo que em setembro quase 70% das pessoas já vão estar vacinadas, então é um bom momento da UDL voltar em fevereiro do ano que vem, sabe, bem Sim. estruturada. A gente vai estar com uma sede nova na Zona Norte. Bom. Quando eu perguntei a você como é que as pessoas podiam fazer contato Não com estou te você, ouvindo, Wanderson. voltou? Não Só um voltou. pouquinho aqui. Milton saiu. Maia, dança indígena é algo tão diferente, ao mesmo tempo deveria ser presente, né, na nossa cultura. Milton, vamos lá. Vamos ver. Oi, Wanderson, estou aqui de volta. Oi. Olha, para a gente finalizar, Milton, quando eu perguntei a você como é que as pessoas poderiam fazer contato com você, a Sumaia Batista, sua irmã. A minha irmã, minha querida irmã, a Sumaya, que ela foi uma das primeiras pessoas assim que me incentivou a dança, porque ela que começou a fazer dança em casa, ela vinha toda animada da aula. Eu falei assim, nossa, acho que eu vou fazer a dança. Então a minha irmã ela me incentivou bastante. Tá. E Laís Barbosa, quando ele voltar, escrevi a pergunta no. Me desculpe, viu, Laís, mas a sua pergunta não chegou aqui. Se você puder escrever. Outro abraço para você, Sumaia. Laís, se você puder escrever a sua pergunta, nós agradecemos. Milton, mas quando eu perguntei como as pessoas podem fazer contato com você, deu a famosa congelada. Você pode repetir, por favor, seus contatos? Sim, sim, então, é só entrar nas páginas do Instagram e do Facebook da Udele Balé, né? Porque lá vai ter todas as informações, a gente vai atualizar as pessoas, porque assim, nós vamos voltar em fevereiro do ano que vem, com uma grade super, super legal, com várias atividades, tanto para as crianças e adolescentes, como para as famílias também, vai ter várias rodas de conversa. Então, o retorno está previsto para o ano que vem, mas é só as pessoas entrarem na página que elas vão saber de todas as informações. Ok. Milton, muito obrigado. Eu desejo muito sucesso para você. Nós sabemos que é um projeto. Está me escutando, Milton? Tô sim, Wanderson. Sabemos que é um projeto que não vai gerar transformação em uma semana, em um mês, em um ano. Mas a semente tem que ser lançada e você lançou. Parabéns, viu? Tudo de muito bom para você, tá? Oh, obrigado, Wanderson. Eu que agradeço, porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que deixar e pensar nas gerações futuras, né? E eu acho que se eu deixar uma estrutura para que outras pessoas possam usufruir dela,
Nossa, para mim é muito importante, assim, eu acho que eu já deixei minha contribuição aqui. Mas eu agradeço você pela oportunidade, né, e seguimos na luta. Tá, ok. A sua irmã está perguntando se falamos sobre o trabalho psicossocial, mas infelizmente não é possível falar tudo. É muita coisa para uma hora. É o Instagram que delimita esse tempo. Não somos nós, viu? Milton, um grande abraço para Sim. você. Tudo de muito bom, viu? Obrigado, até, Wanderson, um abraço aí a todas e todos. Tchau, tchau. Abraço a todo mundo. Muito obrigado. Vatuzzi acabou de entrar, cantora maravilhosa. Infelizmente estamos saindo, Vatuzzi. Mas muito obrigado por você ter entrado, viu? Um abraço grande. Tchau, tchau, Wanderson, até. Tchau, meu.